Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Sábado ou domingo, os adventistas do sétimo dia falam que a Igreja Católica, ela mudou os mandamentos, né? O dia do Senhor não é o domingo, o dia do Senhor é o sábado. Mas quem lê Bíblia, quem entende Bíblia, o sábado era guardado pelo povo judeus que tinha a aliança do Velho Testamento. Quando Cristo ele vem estabelecer a nova aliança, eis que eu deixo um novo mandamento, e Cristo ele ressuscita no domingo, em João 20, do 1 ao 3, e Gênesis 2, do 1 ao 4 ali. Deus, quando termina a sua obra, ele descansa. Olha só. Ele abençoou o sétimo dia. No sétimo dia, e consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Quer dizer o que? Os testemunhos, o sétimo dia, né? Eles tentam usar esse argumento que Deus descansou no sétimo dia. Aqui foi o descanso do sétimo dia, porque da criação. No Novo Testamento, Cristo ele ressuscita, é uma nova criação. Eis que aqui também Cristo, Deus não está dando mandamento. Ele vai dar mandamento em Êxodo, que vira lei, né? Êxodo 20, versículo aqui, ó, 8. Lembrar-te de santificar o dia de sábado. É lei, meu irmão. O sábado é lei, mandamento da lei. Que interessante, né? Se a gente for analisar, Cristo ele não vinha abolir a lei, mas vinha aperfeiçoá-la. Como? Aqui a lei e os mandamentos é por intermédio de anjo, que prefigura a teofania de Deus. Quer dizer que em Gênesis 3, 2, o anjo do Senhor apareceu. Ele não as chama, o anjo do Senhor. É dois intermédios, né? Moisés, que ele é o porta-voz, que faz a ponte com esse anjo que prefigura a teofania de Deus. Tanto que Deus aqui fala em Jeremias 7:22, olha só que interessante, ó. Olha só que interessante, ó. Aqui, ó. Porquanto não falei aos vossos pais, e nada lhe prescrevi a respeito de holocausto e sacrifício no dia em que o fiz sair do Egito. Que interessante. Foi tudo por intermédio de anjo. Então, a guarda do sábado, a lei, é tudo por intermédio de anjo. Por isso que o Velho Testamento está fadado a desaparecer, Hebreu 8:13. A gente está na nova aliança. Que interessante, né? E em Gênesis 31:16, Gênesis 17 também, em Colossenses 2:16. Olha só que interessante, ó. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábado. Olha só que interessante. E essa lei também é para o povo judeu. A Adventista sétimo dia guarda o sábado, tem que seguir todos os 600 preceitos, mandamento 10. Se faltar um, olha só, se faltar um, o que em Tiago fala para a gente, ó. Tiago 2:10. Pois quem guarda os preceitos da lei, mas falta em um só ponto, se torna culpado de toda ela. Quer dizer o quê?
como o Adventista sétimo dia defende tanto o sábado, tem que se circuncidar, tem que fazer sacrifício de animal, expiação de animal, tem que guardar o sábado como de acordo com os israelitas guardavam. Tanto que Cristo era perseguido porque Cristo violava o sábado. Que interessante, né? Só para você ver essa base, essa analogia, que Cristo ele veio aperfeiçoá-la, ele veio mudar. Mas Cristo ele é o próprio Deus, não é passando no intermédio de anjo, não. O próprio intermediário é Deus, que é Cristo, é o próprio Deus. Lá no Velho Testamento foi o anjo que fazia a ponte com Moisés. Como vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos 7, olha só, por isso que Santo Estevão foi apedrejado. 7, 53, vós que recebeste a lei pelo ministério dos anjos e não guardaste. Quer dizer o quê? O que você está vendo aí é ministério de anjos. A guarda do sábado, os preceitos, o sacrifício, as cerimônias ali, etc. São mistério de anjos. Olha a diferença. A autoridade de Cristo e a autoridade dos anjos. Por isso que Cristo, ali que Cristo fala em Gênesis 2, 1, 4, Deus fala ali de Gênesis 2, 1, 4, é descanso da criação. A nova criação ali quando Cristo ressuscita em João 20, do 1 ao 3. Tanto que os apóstolos se reuniam no domingo, em Atos dos Apóstolos 20, versículo 7. Ali na comunhão, na fração do pão, ali no ofertório, 1 Coríntios 16, 1 e 2, também era no domingo a coleta ali, né? De acordo com o que acontece com a Igreja Católica. Aqui, ó. João 21. No primeiro dia, ó. Que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Ó, no primeiro dia. Dia não é mais o sétimo dia, porque é a nova criação. Porque Cristo, ele é o próprio Deus. Cristo, ele tem autoridade para mudar. Que interessante, né? Interessante que se você for catar em João 5, a cura de um paralítico. Se você for meditar aqui, ó 9. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. Os judeus diziam aos homens, ao homem, curado é sábado, não é permitido carregar o teu leito. Quer dizer o quê? Não, não pode. Esse homem foi curado no dia de sábado. Não pode fazer milagre pelo dia de sábado. Sábado é dia de guardar o dia do Senhor. Porque ele, como vai dizer lá em Gênesis 1 e 4. Olha só que interessante. Por que os judeus queriam perseguir Cristo? Por que os judeus queriam matar Cristo? Porque Cristo violava o sábado. Porque Cristo não guardava o sábado. Porque o sábado mais não interessa o ministério de anjos mais. O que interessa é seu ministério, a nova aliança. Aqui, ó, 17, ó. João 5, 17. Mas eles disse, meu pai continua agindo até agora, eu também ajo. Ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu pai e fazia igual a Deus. Olha só que interessante. Agora você vê base bíblica e os caras querem guardar o sábado. Os caras querem defender essa tese. Mas a Bíblia, a Igreja Católica, no catecismo, adulterou lá, os mandamentos tal. Está falando do Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Na Nova Aliança, o novo mandamento foi dado oralmente pelos apóstolos. Como vai dizer aqui, 2 Pedro 3, 2. Olha só que interessante, cara. Aqui, ó. Para vos lembrais as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado pelo vossos apóstolos. Olha só aqui. O que foi ensinado pelo vossos apóstolos oral? Só você catar Mateus 22. Olha só que interessante, cara. O grande mandamento.
39. 22, 39. Ou Marcos 12, ou Lucas 10, 25, 28, Marcos 12, 28, 34. Eu seguindo semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos, o 39, não, o 37, Respondeu Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse, amará teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos resume toda a lei e os profetas. Olha só que interessante. Resume ali o Êxodo 20. Que interessante. Tanto que Cristo, quando aquele jovem rico que conhecia os mandamentos, Cristo não citou de ordem correta como se deve citar os mandamentos. Mateus 19, 16. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse Jesus, por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os meus mandamentos. Olha só, quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matará. Olha só que interessante. Não cita mais de acordo lá com Êxodo 20. Não dirá falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. Amará teu próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante, cara. Por que Cristo não citou corretamente aqui em Êxodo? Como diz o Adventista do sétimo dia. Aqui, Aqui, Os 10 mandamentos. Por que Cristo não citou aqui corretamente esse mandamento? Que eis que eu deixo um novo mandamento oral aos apóstolos. Que interessante, né? E tanto, se você for meditar, se você for prestar atenção em Mateus 2, 11, 12, 2. Aqui, Vendo isso, os fariseus disseram, eis que teu discípulo faz o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhe, não leste o que fez Davi no dia em que teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proporção. Ora, nem a ele, nem aquele que acompanhavam, era permitido só comer esse pães reservados só ao sacerdote. Olha só, cara, interessante. E a revelação, além de João, Apocalipse 1:10, foi no domingo. Em Atos Apóstolos 20, versículo 7, a comunhão na fração do pão ali, na missa ali da igreja, ali na primitiva, era no domingo. Lucas 13, Marcos 2, 27 e 28, Mateus 1 e 8, Gênesis 2, 1, 4. Cristo veio mudar isso. É um novo ressurgimento da nova aliança. Momento nenhum Deus estipulou o mandamento ali em Gênesis 2, 1 e 4. Que interessante, né? O Adventista sétimo dia quer usar isso aí. E tanto em João 13, 34, olha só que interessante, cara. Dou-vos um novo mandamento, amai uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Olha só que interessante, se você for catar aqui em Romanos 10, 4, porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Se você for catar aqui também, em Mateus 11, Mateus 11, ou então Lucas 16, 16, a lei e os profetas duraram até João Batista. 11, 13, né? Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Que interessante. Olha como a igreja é rica, cara. Que interessante. Os adventistas do sétimo dia querem defender essa tese. Não, os apóstolos se reuniam no sábado, tal, etc. Cara,
os judeus que se convertiam ali na igreja primitiva, mas não deixavam o costume judaico, farisaico, etc. Cristo ele veio mudar. Que ele tem autoridade para isso. Então, se você focar aqui, para encerrar o vídeo, em Gálatas 2:4, aquele que guarda a lei, que segue essas igrejas de homens adventistas do sétimo dia, ó. Aqui, ó. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justiça pela lei, decaíste da graça. Se você for prestar atenção, essas igrejas todas, essas igrejas pentecostal, essas igrejas neopentecostal, seguem essa tradição judaica e farisaica. Faça esse voto, faça essa campanha, faça esse propósito, dá 10% do dízimo. O dízimo também é lei também. Né? Engraçado que os caras seguem só dois. O guarda do sábado e sacrifício e voto. E dízimo, né? Ó, Gálatas 13:10. Todo o que se apoia na prática ilegais estão sob o regime de maldição. Pois está escrito, maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Só ler lá em Levítico. Você vai ver em Levítico para você ver quem guarda a lei tem que fazer. Matar animal, mas quem fazia o sacrifício era sacerdote, mas essas igrejas de homens não têm sacerdotes, Levítico. Então quem vai fazer o sacrifício? Quem vai fazer a purificação? Que interessante, né? É isso que as pessoas não entendem. É um estudo simples para você entender. Os versículos, quando viam um adventista no sétimo dia, com essa tese, com essa malícia, essas pregações de torcida, mas a igreja mudou a guarda do sábado. Não, Cristo ele ressuscitou no domingo. Os pais da igreja reconheceram isso, que é um novo anúncio da nova aliança. Não passando por intermédio de anjo, mas é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Quem guarda o sábado segue o preceito farisaico e judaico e por intermédio, ministério de anjo, como diz Santo Estevão, Atos Apóstolos 7:53. Quem guarda o sábado estão seguindo o ministério de anjos. Simples entender isso. Nós estamos na nova aliança. É sobre ti, Pedro, eu edificarei essa igreja que vai ter a nova aliança, que vai ter doutrina, que vai ter magistério, que vai ter tradição. É um só Espírito, é um só batismo, que vai reunir ali no domingo, no meu dia, dar o anúncio da minha ressurreição. Salve Maria, sou missionário de São Roberto.